E o Gente Empreendedora coloca na pauta empresa familiar, isso mesmo. E para falar sobre o tema aqui comigo, o professor José Lucas Neto. Tudo bem, José Lucas? Tudo bom, Edmilson, é um prazer estar aqui. Bom, empresa familiar, porque no Brasil quase 90% é de empresas com origem familiar? Na verdade, Edmilson, isso no mundo inteiro, a quantidade de empresas familiares é muito grande, porque obviamente se começa lá atrás com uma ideia pequena, se começa com um pequeno investimento ou até com um grande investimento, mas da amizade de famílias, como você falou, de uma única família. E a partir disso se desenvolve a empresa até o momento em que essa empresa precisa chegar no ponto principal, passar de geração. Aí que o problema acontece, a maioria não consegue, 40% das empresas chegam a passar para a segunda geração, mas para a terceira geração a gente não vê mais do que 10% das empresas passando. Como uma geração são em média 40 anos, a gente tem menos de 10% um pouco das empresas chegando na terceira geração. Ou seja, isso envolve uma série de coisas que tem a ver muito mais com a área pessoal do que especificamente com a área empresarial. A maioria das empresas são muito boas, os negócios são muito bons, mas aí vem vaidade, aí vem disputa de poder e vem a dificuldade de sucessão. Mas no Brasil, mais nas Américas Latinas, porque nós somos latinos, portanto nós somos emocionais, e um pouco menos em países como Estados Unidos e Europa, mas mesmo assim acontece muito também. Mas a gente já vê no Brasil, ou talvez oriundos de outros países como Europa e Estados Unidos, empresas que dão consultoria para que essa transição ela aconteça de uma forma mais profissional. Você que tem empresa familiar, peça para sua empresa ter essa possibilidade de fazer isso quando puder ter escolha. Normalmente se faz quando não tem escolha. Quando é que não se tem escolha? Quando já tem uma briga, quando a empresa já está com problema financeiro, quando as pessoas já não se entendem mais. E aí você vai ver sobre a sucessão ou sobre a venda, que é uma possibilidade. Lucas, o agregado é o que mais influencia na decisão do membro diretamente sócio ou herdeiro daquela empresa? Genro e nora, sem dúvida nenhuma, dá problema do que filho. Aí entra a parte de blindagem de patrimônio. Ah, então todo genro e nora não funciona? Não, tem famílias hoje geridas por genro ou por noras, nenhum dos filhos deram certo. E que deram continuidade. Tranquilo, e que são excelentes executores. E aí vem a primeira frase que eu sempre digo para quem quer ouvir: sobrenome não é sinônimo de competência. O fato dele ser meu filho, dele ser meu sobrinho, não significa que ele tem competência e habilidade para cuidar daquela empresa. Então esse é o primeiro ponto. Agora, se você tem filhos, e aí quando a gente fala de filhos, Edmilson, a gente fala de filhos que namoram. Eu tenho casos de empresas que a gente prestou consultoria ao longo daí de 20 anos, quase 25 anos disso daí, que o namoro gerou um prejuízo de R$1 milhão para a empresa, porque quando o garoto foi namorar lá aos 16, 17 anos, ele já estava mal intencionado. Então depois ele transformou aquele namoro numa convivência marital, foram para a justiça, enfim, para se resolver a brincadeira, se pagou R$1 milhão para o garoto. Então a família tem que ter o assessoramento de um bom advogado, para que na hora que esse namoro comece você já faça um pré-contrato. Isso é precaução. Aí de novo entra naquilo que eu te falei sobre emoção. Ah, mas então você não me ama? Não, eu amo tanto que eu vou fazer isso. Como eu vou olhar para grandes empresas mundiais que passam ou se aproximam de 200 anos nesse passo a passo profissional de deixar de ser familiar e tornar ela uma empresa com gestão profissional? O grande ponto hoje em dia é uma palavra que é usada, mas muita pouca gente sabe, que é o compliance, né? Que é a empresa passar a ter transparência e processo. No resto do mundo isso é muito fácil porque essas empresas viram SA. Então elas começam a ter acionistas em vez de só uma família. E para isso você faz um processo de padronização, de sistemas, enfim. Então o que você tem que fazer é isso daí. É você, ao longo da tua empresa, você criar um ponto de ruptura em que você começa a fazer processos profissionais e que você, a partir daí, começa a trabalhar a parte de compliance, ou seja, como é que eu me comunico com o mercado, porque a gente se comunica muito assim: eu tiro o dinheiro do caixa e boto no meu bolso, eu compro um carro e boto para o meu filho, mas é a empresa que paga. Então isso é muito nebuloso. Empresa que assim não vai chegar nem em 20 anos, imagine em 200 anos. Professor José Lucas,
Empresa familiar, prós e contra. O que mais podemos acrescentar em alertar o empreendedor para que ele não seja a próxima vítima? Eu acho que a grande coisa, Edmilson, que o teu telespectador tem que entender é que empresa é empresa. Então ele tem que tratar com o mínimo de emoção, com o máximo de razão, mas principalmente olhando os números e se planejando. Mas a dica é essa: olhe o seu negócio, pense onde você quer chegar e descubra o que é que você vai fazer hoje, porque hoje dá para fazer. Empresa familiar é tipo seguro, você tem que pensar antes, porque se você deixar para pensar depois, pode não dar tempo. Muito bem, obrigado, professor José Lucas, pelo espaço Empresa Familiar, prós e contra, com o professor José Lucas. Obrigado pela oportunidade. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. BW Souza Material de Construção. Quem economiza, realiza.